Pessoal, vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada hoje, sem mais delongas. Obrigado pelo cartão, irmã. Depois o pastor Michael abre, tá? O cartão aqui, a irmã que me deu, tá? Deus abençoe a senhora. Obrigado. Trouxeram a água hoje, pessoal? Trouxeram? Maravilha, depois eu vou consagrar. Marcos capítulo 11. Nós vamos meditar aqui nessa palavra a partir do versículo 12. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, nós vamos entrar nesse entendimento e Deus vai te ajudar bastante. Eu peguei a Bíblia da minha esposa para meditar, pessoal, essa azul aqui, ó. Então ela está na Revista e Atualizada. Se puder deixar para nós aqui Revista e Atualizada também, então vai ficar mais fácil de você interpretar. Diz assim: no dia seguinte, quando saindo de Betânia, Jesus ele teve fome. Então você vê que Jesus estava com uma necessidade física. Primeira coisa que eu queria explicar para você já é isso. Jesus ele veio sobre a face da terra não somente como Deus, pessoal, ele veio também como homem, exatamente. E como homem, ele teve sentimentos, ele teve vontades, ele teve desejos, ele teve faltas, ele teve necessidades. Como você está vendo aqui uma necessidade que ele está tendo. Então o que eu acabo descobrindo nessa passagem? Que assim como Jesus venceu como homem, nós também conseguimos vencer. Então Jesus também tinha fome, porque a gente logo pensa que Jesus sobre a face da terra era só um ser sobrenatural, era só um ser espiritual. Não, ele tinha a parte carnal também. A Bíblia chega a dizer que Jesus em tudo foi tentado. Quem está passando algum tipo de luta? Jesus passou. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, ou seja, o que você está passando, seja um problema no pé, seja um problema na perna, seja onde foi, que a gente pensa que Jesus nunca teve dor, né? Que você já parou para pensar nisso? A gente pensa de vez em quando assim, Jesus nunca teve dor, Jesus nunca teve sofrimento, Jesus nunca teve dificuldade. Isso é uma ignorância. Jesus, ele teve necessidades como nós. Quem já teve fome aqui? Pastor, de manhã, acordei, a barriga estava assim, uma fome, parecia que comia um cavalo pela perna de manhã. Não, que tem gente que já começa de manhã comendo bastante. Então Jesus teve fome, teve desejo. E a Bíblia diz, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa para comer. E aproximando-se dela não achou nada, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus ele chega lá para suprir uma necessidade física dele nessa figueira, e ele não encontra o suprimento da necessidade física dele. E aqui ele vai ensinar uma mensagem para mim e para você agora. E essa mensagem é uma das mais marcantes que você pode ter na Bíblia Sagrada. Jesus ele vai ensinar para nós agora a famosa, fala comigo, determinação. O que ele vai ensinar para a gente agora? A determinação. A determinação, pessoal, se você for ler a Bíblia Sagrada, ela não começa aqui não, a determinação ela começa muito lá atrás. Lá em Jó, que é um dos primeiros livros, umas pessoas dizem que o livro de Jó foi um dos livros mais antigos que já foram encontrados. Lá em Jó 22, versículo 28, vai lá para você ver, deixa marcado aqui, porque Jesus então ele não consegue o suprimento da necessidade dele naquela árvore, e Jesus vai ensinar a determinação. Mas em Jó 22... põe na linguagem normal agora, ó. O que diz aí, pessoal? Lê para mim. Determinando. Determinar, você sabe que é marcar tempo, exigir, ordenar, é mandar. Determinando tu. Você vê que isso aqui não é uma coisa que é determinada por quem, pessoal? Por Deus. A Bíblia diz determinando tu algum negócio. O que diz aí? Ser-te-á. Porque de vez em quando a gente determina e não fica firme. Você vai ver que Jesus vai ficar firme já já. Eu vou explicar para você. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Não hesite, não volte atrás. E a luz brilhará nos teus caminhos. Então quando eu consigo, não é sempre que a gente consegue. Pastor, o senhor consegue sempre determinar e ficar firme? De vez em quando não. A gente determina alguma coisa, mas alguma coisa ainda não está bem firme. A gente não está bem cheio de fé. A gente não está bem cheio de convicção. Mas quando a gente está cheio de convicção, a gente fala uma vez, fica firme e daqui a pouco começa a iluminar a nossa vida. Aquela luz entra, a nossa história muda, as coisas são transformadas. E é o que vai acontecer agora. Então voltando aqui, olha só o que diz lá em Marcos 11, onde nós estamos, no versículo, pessoal, 20, qual que a gente está mesmo? 20, não, 12 não, desculpa, 14, E aí diz assim, ó, então Jesus, Marcos 11, 14, então Jesus disse, fala comigo, a figueira. Jesus vai falar com quem? Tá, vamos lá. Jesus falou com a figueira, Jesus falou com a tempestade, Jesus ele falou também com a febre. Então você pode notar que a gente pode falar com as mais variadas coisas. Jesus não falou com uma tempestade?
Ele não falou para a tempestade se acalmar e se aquietar? Jesus, ele não está falando aqui com a figueira? Jesus, ele não chegou na casa da sogra do Pedro e falou com a febre? Então você pode falar com todo e qualquer tipo de situação que está te atacando. Seja lá uma febre, seja lá uma figueira que não está suprindo a tua necessidade, seja lá a tempestade, seja lá o que for, porque logo a gente pensa, isso aqui é uma maluquice, porque os discípulos, quando Jesus, ele vai falar aqui, diz assim, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E aí dá a entender que não aconteceu absolutamente nada na hora, porque a Bíblia diz, e os seus discípulos ouviram isto, e quando eles ouviram esse negócio aqui, eu acho que eles devem ter pensado assim, Jesus, eu acho que você está meio louco agora, Jesus está meio doido, falando agora com uma árvore, porque na hora que ele determinou não aconteceu nada. E quantas vezes vai acontecer comigo, com você também? Se aconteceu com Jesus, você vai determinar o negócio, e aparentemente não mudou. Agora primeiro, diga assim, para mim ver, primeiro, todo mundo tem que ouvir. Você vai ver o que vai acontecer com essa figueira no dia seguinte. Mas antes de acontecer, todo mundo ouviu. E que todo mundo ouça o que você está determinando. Ainda que debochem de você, ou de repente tem uma incógnita. Porque quando Jesus falou isso aqui, os discípulos ficaram cheios de dúvida, né? Porque não aconteceu nada visivelmente. Só que a Bíblia Sagrada diz no próximo versículo algo muito lindo. Fala comigo, e foram para Jerusalém. O que significa isso aqui? Lembra que eu falei agora há pouco, determinando tu o negócio ser-te-á? Ou seja, Jesus não ficou ali, nunca mais como alguém fruto de ti, nunca mais como alguém fruto de ti, nunca mais como alguém. Jesus não ficou repetindo, até que acontecesse. Mas nós fizemos isso. Nós muitas vezes nós ficamos repetindo aquela determinação, e a gente não segue a nossa vida. A gente tem que seguir a nossa vida. Você lembra que o pastor Michael pregava agora, foi quarta-feira, que quando o Elias fazia 3 anos e 6 meses que não chovia, ele disse para o rei Acabe, sobe, come e bebe, ou seja, continua tocando a tua vida, porque eu vou subir ao Monte Carmelo, eu vou orar. E a Bíblia diz que ele foi lá e determinou, e a chuva veio, mas a chuva veio por 2 coisas. A chuva veio primeiro pela oração, mas a chuva ela também veio porque o Acabe subiu a comer e a beber. Irmão, tem coisas que você não pode, como diz assim, você não pode mudar na tua vida. Jesus determinou, aparentemente não aconteceu nada, ele virou as costas e foi fazer o que ele tinha que fazer. Você também determina e vai viver a tua vida, vai fazer o que você tem que fazer. Não fica ali, atucanado com aquele negócio, e agora como é que isso vai resolver? Você não determinou? Você não declarou com a sua boca? Você creu naquilo que você disse? Então já era. Fica firme, não volta atrás, não retrocede. E aí o que acontece? Então a Bíblia diz que eles foram para Jerusalém, e a figueira ficou lá, pessoal. A figueira ficou lá, parece até esquecida, né? Os discípulos, Jesus deve ter ficado bravo. Agora uma coisa também interessante você meditar, determinação você fica indignado, determinação você fica o quê? Nunca mais como alguém fruto de ti. Jesus não falou com carinho com a figueira, nunca mais como alguém fruto de ti. Ele falou bravo, nunca mais como alguém fruto de ti. Ele pegou e determinou, aí ele foi viver a vida dele. Foram para Jerusalém, e entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Isso aqui é mensagem para outro dia. Mas isso aqui o pessoal estava fazendo comércio dentro da casa de Deus para usufruir propriamente para eles. É como se eu chegasse aqui na igreja, por exemplo, e aqui nesse cantinho aqui tivesse alguém vendendo gravata. Aí aqui naquela outra partezinha aqui da igreja aqui, ali tivesse vendendo alguém seguro de automóvel. Aí nessa outra parte aqui da igreja, nesse outro ladinho aqui, tivesse alguém vendendo para si próprio, não para ajudar a casa de Deus e não para manter o templo, mas se tivesse alguém aqui dentro vendendo pipoca aqui dentro, e outra pessoa ali vendendo, fala outra coisa aí, chinelo. E lá atrás, lá em cima, botasse mais uma barraquinha lá em cima, o pessoal vendendo cachorro quente, o que mais? Mas não vendendo cachorro quente para ajudar a igreja a transformar em oferta, não, usufruindo propriamente para si, porque o pessoal naquela época, o que eles faziam? Eles vendiam os animais para o sacrifício, só que eles estavam vendendo dentro do templo, para eles usufruírem propriamente, para eles. Então Jesus não gostou daquilo ali, mas isso aqui é mensagem para outro dia. Aí ele virou tudo a mesa dos cambistas, aquele negócio, fez o que tinha que fazer, e agora você pula direto para o versículo 20, que agora você vai gostar. Dá uma glória a Deus aí. Agora você vai louvar o Senhor Jesus, porque diz assim, e passando eles pela manhã. Então Jesus tinha determinado um dia antes, e eles passaram depois pelo outro
dia. Olha para o pastor Mike, irmão, aprenda a determinar, nada como um dia após o outro. Nada como amanhã, irmão, amanhã vai ser muito melhor do que hoje. Você pode ter certeza, irmão, diz que no outro dia, diz que pela manhã, a Bíblia diz, passando eles, viram que a figueira tinha se secado desde as... Volta lá no versículo 14 rapidinho para você anotar uma palavra. Versículo 14, fala comigo, ouviram isso. Agora vai para o versículo 20. O que diz ali no 20? E viram. Não diz aí? E passando, viram. Fala, ouviram e viram. Geralmente o que você vai falar, você vai acabar enxergando. Diz que aquilo que eles ouviram Jesus falar no dia seguinte, eles acabaram vendo no outro dia. Mas você vai notar que Jesus estava tão certo do que ele tinha dito, que quem vai chamar a atenção da figueira para Jesus, não é o próprio Senhor Jesus. Discípulos, venham aqui para vocês verem, olha só como funciona, o que eu falei aconteceu. Não, Jesus não vai dar nem bola, ele estava tão certo, ele tinha tanta fé, Jesus tinha tanta convicção, Jesus tinha tanta certeza no coração dele, tanta fé, que ele passou pela figueira. Obviamente ele viu a figueira seca, mas ele não falou nada, só que os discípulos viram. E olha só o que diz agora, pessoal, no próximo versículo, leia comigo, ó. Então Pedro, o que diz aí, pessoal? Lembrando-se, olha para mim, irmão, tem coisa que só vai fazer sentido para mim e para você, só vai fechar a conta, nós só vamos lembrar depois que esse negócio se tornar uma realidade. Tem coisa que você vai falar, não vai acontecer nada e você não vai entender nada, mas aquilo que você fala e aquilo que você disse e você acabou enxergando o que você falou, você vai lembrar do que você disse. Deu para pegar o entendimento aqui? Diz que o Pedro conseguiu lembrar daquilo que Jesus falou. Escute só, se eles tivessem passado pela manhã no dia seguinte, e a figueira continuasse do mesmo jeito que ela estava, igual, sem mudar absolutamente nada, o Pedro ia lembrar alguma coisa? Não, eles iam passar e dizer assim, tu viu aquela figueira que Jesus falou aí, está do mesmo jeito. Não, mas quando ela se secou, o Pedro lembrou, e diz assim, e Pedro lembrando-se falou e disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Diga a todo mundo em voz alta comigo, Jesus, o que o Senhor falou, aconteceu. Ou seja, em outras palavras, o Senhor determinou, o Senhor falou alguma coisa que na hora a gente não viu nada, mas acabou se tornando uma realidade. Então determinação se torna uma realidade na nossa vida. Nós podemos fazer isso, porque Jesus agora ele vai abrir o leque. Jesus ele podia falar para todo mundo agora e dizer assim, só eu posso fazer isso. Não, eu digo assim, ele podia ou não podia? Ele podia ter dizer assim, isso aqui é um poder que cabe só a mim, isso aqui é uma coisa que só eu posso fazer, ninguém consegue fazer essas coisas, só eu consigo fazer. Aí Jesus, agora volta um pouquinho o versículo anterior, de novo, volta, e viram que a figueira tinha se secado desde o quê? Quando Jesus falou, preste atenção, quando Jesus falou com a figueira, dá para ver as raízes? Não, então a determinação que você faz, ela começa a trabalhar onde você não enxerga. Pode anotar. O que eu e você nós determinamos começa na raiz. Você vai notar isso, que tudo que eu e você nós determinamos, parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo da raiz para fora. Está acontecendo de dentro para fora. Alguma coisa está começando onde não dá para ver. É no mundo espiritual que começa. Você lembra aquela mulher do fluxo de sangue que ela começou a determinar e dizer, se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, sararei. Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu sararei. Se tão somente eu tocar. Quando ela tocou, a Bíblia diz que se secou o quê? Quem falou a fonte? Quem falou isso a fonte? Alguém falou aqui a fonte, quem falou? Só eu falei? Então eu estou ouvindo, está amarrado, estou ouvindo vozes agora. Uma voz do Espírito Santo, né? Porque a Bíblia diz que se secou o que daquela mulher? A fonte. Quando você determina, começa na fonte. Quando eu e você nós determinamos, começa na raiz, lá onde não dá para ver, mas vai acabar sendo enxerga. Todo mundo vai acabar enxergando. Então diz que eles viram a figueira seca, que secara desde as raízes. Diga assim, desde as raízes. Isso, desde as raízes. Então, eu não sei se você percebe isso aqui, mas que é uma revelação nova que eu vou te dar. Então, dá para perceber que ela não estava seca. Olha para o pastor Mike aqui, quando ela estava caída no chão lá, porque com certeza ela caiu, ela não estava seca as folhas. As folhas ainda não estavam secas. Ela começou a secar desde as
Então dá a entender na Bíblia Sagrada, e você vai conseguir entender isso aqui agora, que quando eles enxergaram, a raiz estava seca, e ela estava subindo, aquele secamento, podemos dizer, estava subindo até as folhas. Diga aleluia. Agora uma coisa, outra interessante que é importante você falar. Quando você arranca um galho, né? Você arranca, por exemplo, um galho de uma árvore, seca na hora ou não? Não, aquilo ali vai secando, aquilo ali vai secando. Ajuda lá em nome de Jesus para mim, isso. Aquilo ali vai secando, vai secando. Então na hora parece que não mudou absolutamente nada. Mas se você deixar uns dias ali, aquilo ali vai ficar seco completamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê nisso em nome de Jesus? Eu estou crendo que Deus vai fazer uma obra completa na sua vida em nome de Jesus. Completa. Isso, devagar pessoal, devagar. A irmã já está abençoada em nome de Jesus. Isso, só um está bom, irmão. Só uma pessoa está ótima. Isso, em nome de Jesus, diga aleluia. Tá, então voltando aqui a comentar, a Bíblia diz que eles viram que a figueira se secou desde as raízes. Próximo versículo eu estava comentando. Então Pedro fez sentido para ele. A Bíblia diz que o Pedro se lembrou e falou: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoou se secou. Então determinar também muitas vezes é amaldiçoar. Você vai amaldiçoar hoje esse caroço, você vai amaldiçoar esse cisto, vai amaldiçoar esse quisto. Você vai ser aquela pessoa que você vai amaldiçoar hoje essa dor, vai amaldiçoar essa tristeza. Diga: eu amaldiçoo. Diga: nunca mais esse negócio eu vou experimentar. Porque Jesus disse: nunca mais como alguém fruto de ti. Eu não vou mais experimentar esse negócio. Fala: não vou experimentar. Você está entendendo? Eu não vou mais experimentar essa dor, não vou mais experimentar nunca mais essa aflição. Eu não vou experimentar essa obra do diabo em nome de Jesus. Tá, aí ele disse: eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Mas daí continua falando, olha só o que diz. Aí Jesus disse, como eu falei, Jesus podia ter dito: isso aqui, pessoal, é só para mim. Eu sou Deus, eu sou o Deus encarnado aqui na terra, eu sou o verbo que se fez carne, é só comigo. Não, Jesus disse: tende fé em quem, pessoal? Só que essa tradução aqui, eu não sei se eu já comentei aqui na igreja, mas se não comentei, vou comentar hoje. Essa tradução aqui, quando foi sendo feita a tradução, isso aqui ficou para nós, ficou errado. Isso aqui tem a fé do tipo de Deus. Mas como assim a fé do tipo de Deus? Como é que Deus criou todas as coisas? E disse Deus: haja luz. Fala determinação. Como é que Deus criou todas as coisas? Falando com a boca: haja luz. E a Bíblia diz que houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Então diga: Deus determinou, houve e ele viu. Você entendeu o que eu falei agora? A Deus, ele disse: haja, houve e ele viu. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, você conhece, né? Gênesis capítulo 1, versículo 3, o 4, né? Olha lá, vai lá, Gênesis 1, ó. E disse Deus: haja luz, ponto e vírgula. O que diz aí? Houve luz. E o que diz no começo do versículo próximo? E viu Deus que a luz era boa. O que Deus falou acabou se tornando uma verdade. Não existia, então eu posso determinar coisas que não existem. Você pode determinar coisas que ainda não existem na minha vida, não existe na sua vida. Mas tem mais agora, atenção todo mundo, hein? Ezequiel também determinou. Você lembra que o Ezequiel, Deus disse: profetiza, filho do homem, profetiza. E a Bíblia Sagrada diz que ele começou a profetizar. Em Ezequiel capítulo 37, o versículo 6, põe na tela para eles aí em nome de Jesus, ó. 7, desculpa, né? 7. Então profetizei como me foi ordenado, e enquanto eu profetizava, o que diz aí? Houve um ruído e um barulho de ossos que batiam osso contra osso e se ajuntavam cada um ao seu osso. Então a determinação, ela vai juntando as coisas. Você vê, Deus determinou, você vê que Jesus determinou, você está vendo aqui que o próprio Ezequiel determinou. Quem já ouviu falar de Josué na Bíblia Sagrada? O Josué disse: sol, detente em Gibeá, e tu, lua, no vale de Ajalon. E diz que o sol e a lua pararam, e ele conseguiu vencer a batalha, ele conseguiu o tempo. Então quando bate no teu coração essa palavra que não estou dando hoje, pastor, na hora que o senhor está pregando, está começando a me nascer uma fé no coração, está começando a me nascer uma convicção que eu posso determinar, que eu posso exigir, que eu posso marcar tempo, que eu posso declarar. Então se está batendo essa certeza no seu coração, determina hoje. Porque na hora que você for determinar, em nome de Jesus Cristo, essa determinação vai se tornar uma realidade.
Porque a Bíblia Sagrada está falando aqui que o Ezequiel fez, Jesus fez, Deus fez, Josué fez. Quem lembra do apóstolo Paulo, quando ele olhou para aquele espírito maligno, depois de dias, que estava atacando aquela mulher, disse assim, ó, sai dela, eu te mando o espírito maligno, e diz que saiu na mesma hora. Então hoje você vai ordenar, hoje você vai mandar, hoje você vai declarar, hoje você vai dizer, e Deus vai abençoar você. Mas agora tem uma regra para ser praticada. Marcos capítulo 11, o versículo 23 agora. Então o 22, Jesus diz, tem que ter fé do tipo de Deus, tem que ter a convicção, tem que ter essa certeza. E ele vai falar agora, a fé você sabe o que é, né? A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que eu não vejo. Agora escuta isso aqui agora, porque em verdade eu vos afirmo. Então Jesus ele não está aqui com dúvida, Jesus está afirmando, em verdade eu vos afirmo, que se alguém, aqui não fala que você é crente, não fala que você é católico, aqui está falando sobre a pessoa, pessoal, nesse texto bíblico aqui, está falando sobre a pessoa, qualquer um, não interessa quem é, isso aqui Jesus ele abriu e abrangeu para todos os seres humanos. Eu vos afirmo que qualquer que disser, então tudo vai começar na minha vida, na sua vida, o ponto de partida daquilo que nós dizemos. E vou falar, determinação não é oração, oh meu Deus e tal, não, é você determinar, pá, eu declaro agora, eu exijo agora, eu mando agora. Então qualquer que disser a este monte é uma coisa que está na tua frente, está impedindo você de passar, está impedindo você de enxergar amanhã, está impedindo você de enxergar o depois. Qualquer que disser a este monte, o que está dizendo aí? Ergue-te e lança-te no mar. Fala todo mundo comigo, eu vou deslocar esse negócio da minha vida. Nós vamos o que, pessoal? Deslocar. Eu pergunto, aquela figueira foi deslocada do lugar ou não foi? Foi. Deixa eu perguntar, aquele demônio foi deslocado daquela mulher que o apóstolo Paulo determinou ou não foi deslocado? Foi. A terra era sem forma e vazia. Deus deslocou aquela situação, não deslocou aquela situação? Deslocou. O Ezequiel começou a determinar e profetizar sobre o vale dos ossos secos. Deslocou ou não deslocou aquele exército? Então você vê que Deus está dizendo para mim que isso aqui é um princípio. Nós podemos deslocar coisas da nossa vida. Nós podemos tirar daqui e colocar para o outro lado. Você pode mudar isso no teu casamento, você pode mudar isso na tua saúde. Esse caroço pode ser deslocado. Essa dor da tua perna pode ser deslocada. Esse mal na tua cabeça, esse pensamento ruim vai ser deslocado hoje. Essa sensação ruim hoje vai ser deslocada. Esse negócio não vai ficar, ele vai sair daqui e vai para lá. Você não vai deixar isso do jeito que está. E não é Deus que vai fazer, é você que vai fazer pela fé que você está ouvindo agora. E ele está dizendo, ergue-te e lança-te no mar. Só que ele está dizendo o seguinte agora, e não duvidar no seu. Você lembra quando Jesus ele determinou, aconteceu alguma coisa na hora? Não, a figueira continuou. E aí começa a querer bater uma dúvida no nosso coração. Aí começa a querer bater aquela hesitação. Quem sabe o que é hesitar? O que é hesitar? Hesitar é você ficar assim, ó, vou ou não vou, vou ou não vou. Então Jesus está dizendo que depois que a gente determina, a gente tem que tomar cuidado para não hesitar. Não ficar hesitando, faço ou não faço, vou ou não vou, sabe aquela coisa assim, ó? Porque a dúvida, ela é uma oscilação. É tipo uma oscilação de luz. Quem já viu oscilação de luz na sua casa? Fica claro, daqui a pouco escuro, fica claro, escuro, fica claro, escuro. E isso pode impedir, não que todas as tuas determinações deem errado, mas aquela principalmente que você fez ali pode dar errado. Então o certo, pessoal, é determinar e não duvidar, não voltar atrás. Pastor, como é que eu mostro que eu estou hesitando? Quando a gente começa a fazer várias orações pela mesma coisa. A gente já está entrando já em tentativa. A gente está começando a entrar em quê, pessoal? A gente está entrando em tentativa e não em determinação. A gente está começando a tentar. Não, você determinou, o que você pode fazer depois é recitar versículos. Aí você pode recitar quantos versículos você quiser, mas aquela determinação você já determinou, não volte atrás. Se concentre, determine e não volte atrás. Não duvide no seu coração. Agora lê comigo, mas crer. Fala alto, crer. Ou seja, você começa a agir de acordo com aquilo que você falou. Então não basta apenas eu determinar. Primeiro que eu não posso, depois da determinação, hesitar. Eu não posso titubear. Eu não posso ficar cocheando entre dois pensamentos. E terceiro, eu preciso crer. Mas crer o que, pastor? Que se fará aquilo que se diz. Então diga assim, a minha base, depois que eu determinei, não é
o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, mas é o que eu disse. Fala o que eu disse. Então você crê mais naquilo que você diz do que naquilo que você está sentindo. Você crê mais naquilo que você diz do que naquilo que você está vendo. Você crê mais naquilo que você diz do que naquilo que os outros estão falando. Então você não titubia, você não duvida e você começa a crer naquilo que você diz. Aleluia, e assim será com ele, e assim vai ser com você. Diga aleluia. E aí você vê que o negócio começa a funcionar, as coisas começam a acontecer, tudo começa a dar certo na sua vida. Mas você tem que liberar essa unção na hora que você determina. Você tem que exigir, você tem que marcar tempo. Só que tem mais uma coisinha que Jesus vai ensinar agora. Olha o que ele vai ensinar agora, pessoal. Por isso eu vos digo que tudo, aleluia, fala tudo, essa determinação que você vai fazer hoje, olha para o pastor Marcos você entender isso aqui, ó. Essa determinação que você vai fazer hoje, não é só para coisas menores, é para coisas grandes. Não é para, pastor, isso aqui eu acredito, isso aqui, não, é para qualquer coisa. Não interessa se é uma coisa familiar, se é uma coisa espiritual, se é uma coisa financeira, se é uma coisa da tua mente, se é uma coisa do teu espírito, tudo. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, isso aqui é o verbo determinar, crede que o recebestes. Diga, eu creio que já é meu. Fala assim, eu creio que já mudou. E na hora que você crê que isso já mudou, assim será convosco. Então a determinação, pessoal, ela é uma ligação do que eu falo com os meus pensamentos. Você escutou? Diga assim, o que eu falo, o que eu penso e como eu me comporto. Então como que vai funcionar o que você diz? Você fala, mas você tem uma ligação com os teus pensamentos daquilo que você está falando, e você está agindo de acordo com aquilo que você falou. Pegou entendimento aqui que eu falei? Você sabe que isso aqui que está aí na Bíblia Sagrada, está lá em Josué capítulo 1, versículo 8, abra lá. Josué capítulo 1, versículo 8, eu vou determinar. Quem quer determinar junto comigo? Se prepare que vai entrar uma bênção para você agora. Diga, está chegando a hora da vitória. Está chegando ou não está, pessoal? Está chegando e eu vou entrar em oração agora com você, em nome de Jesus. Olha só o que diz: não cesses de falar do livro dessa lei. Então a primeira coisa, diga comigo, falar. Nós não podemos cessar de quê, pessoal? Não pode parar, você tem que continuar falando da palavra, tem que continuar falando da palavra. Segundo, medita de dia e de noite. Fala comigo, pensar. Então primeiro você determina, depois você pensa. Que mais agora? Para que tenhas cuidado em fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Terceira coisa, agir. Então primeiro você fala, depois você medita e depois você faz segundo tudo quanto nele está escrito na Bíblia Sagrada. Agora fala todo mundo comigo. Então o que? Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então você está percebendo na Bíblia Sagrada que aqui nesse versículo nós temos as três bases. Primeiro eu determino, eu falo. Segundo eu medito. E terceiro eu faço. Jesus ele falou, depois Jesus não duvidou, continuou pensando que a figueira já estava seca. Depois o que Jesus fez? Ele começou a se comportar como se ela já tivesse seca. E ela acabou ficando seca. Então eu pergunto, aonde que a figueira já estava seca antes de todo mundo ver? Dentro de Jesus, dentro dele. Se você pudesse naquele momento abrir a cabeça de Jesus, se você pudesse abrir a mente dele, você veria que na cabeça de Jesus, aquilo ali que Jesus falou já tinha acontecido. Então você tem que colocar na sua mente isso também, não só na sua boca, senão fica só uma coisa da boca para fora, e aquilo que é da boca para fora, que não está no coração, é uma coisa seca. É uma coisa que vai sair só da boca e não vai funcionar. Então não vou cessar de falar do livro, mas eu vou meditar nele de dia e de noite, vou ficar pensando naquilo ali, eu vou fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então eu vou fazer, você vai fazer prosperar o teu caminho, e você vai ser bem-sucedido. Diga aleluia. Então primeiro de tudo tem que estar dentro da gente. Então quando Jesus falou aquilo ali com raiva, ele determinou, ele já colocou na cabeça dele assim, ó, fala comigo todo mundo, fecha o olho e fala assim, ó, já está seca. Isso, aí ele virou as costas, abre os teus olhos agora, ele virou as costas e para ele aquilo ali já tinha acontecido. No outro dia ele passou lá, a figueira estava seca, os discípulos, mestre, ele disse, já sabia disso, eu determinei.
Isso é uma coisa que já existia dentro de mim, porque a fé é exatamente isso. Olha só o que diz em Hebreus 11, versículo 3, para nós finalizarmos aqui e entrarmos em oração. Fala fé, certeza, convicção, eu estou certo, certíssimo, aleluia. A bênção já é sua em nome de Jesus. A bênção não vai ser sua, você vai declarar hoje com o seu coração. Hoje que você vai falar com a sua boca uma extensão do que está na sua alma. Hoje o que você vai sair daqui da igreja de cabeça erguida sabendo que isso já acabou na sua vida. Isso não vai acabar, é você que vai tirar agora. Você vai fazer hoje como eu falei agora, pessoal. Nós vamos desligar esse galho dessa árvore. Quando você arranca um galho da árvore, ele não morre na hora, mas ele vai morrendo. E olha só que forte que diz, ó. Pela fé entendemos que o universo foi formado pelo quê, pessoal? Tá, mas pela palavra de Deus falada, né? Agora vamos lá. De maneira que o visível veio existir das coisas que não. Vamos lá comigo. O que eu vou ver vai aparecer, vai existir daquilo que ainda não aparece. Então a cura, irmão, quando você fecha os olhos, tem que estar já dentro de você. Diga assim: eu vou externar com a minha boca aquilo que ainda não existe. Agora você fala em voz alta comigo assim, ó, eu vou fazer esse negócio aparecer. Fala, eu vou fazer pela palavra de Deus, eu vou fazer esse negócio aparecer. Você vai fazer aparecer a cura no teu corpo. Você vai fazer aparecer pela palavra de Deus, você vai aparecer a saúde no seu corpo. Você vai fazer aparecer esse teu familiar convertido aqui na igreja. Porque nós vamos determinar, nós vamos fazer como Jesus. Por isso que eu digo, a figueira já estava seca dentro de Jesus, e ele só disse isso, e se comportou como se já estivesse seca. Deus já estava com o mundo todo ele dentro dele, e ele determinou e creu naquilo que ele disse, e o mundo foi criado. E Jesus está dizendo, isso aqui todo mundo pode fazer, qualquer que disser, qualquer pessoa que disser, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, tudo que você disser será feito. Irmão, olha só, tudo que eu e você nós falarmos vai se tornar uma realidade. Muitas vezes não na hora, não no momento, mas você determina e você não volta atrás. Já aconteceu, eu estou abençoado. Aplauda bem forte ao Senhor.